Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Vamos dar continuação na nossa aula de exercício. A última aula nossa ficou com mais de 40 minutos de duração. Vamos ver se a gente consegue acabar esse programa aqui nessa aula. Na última aula a gente ia fazer o quê? A gente já tinha testado o programa, visto que até aquele passo estava tudo funcionando do jeito que a gente queria. Mas a gente não tinha olhado ele ainda passo a passo como ele estava funcionando, e isso é muito importante, principalmente quando a gente está começando a programar. Então eu coloquei os breakpoints aqui. Meu AutoCAD tinha dado um problema, foi até uma benção, porque senão eu não ia perceber e o programa, a aula ia ficar muito grande. Então vamos lá, Tools, Load Testing Editor. Tá? Carreguei meu programa, agora eu vou usar ele aqui na linha de comando. Eu não me recordo qual é o nome do comando, só um minutinho. Comando lista. Então vamos lá, lista. Então ele vai fazer o quê? Primeira coisa que ele fez, pessoal, foi verificar se a lista era nula, tá? Então, primeira coisa que ele viu aqui, ó, que ele deveria ter passado, mas estava sem o breakpoint, eu vou fazer de novo, porque fica mais fácil. Vou colocar o breakpoint aqui. Pronto, agora tá os breakpoints aqui. Lista. Primeira coisa que ele vai fazer é verificar se a lista é nula, se a variável lista é nula. Então vamos verificar, é nula. Então, já que ela é nula, isso daqui não vai executar ação nenhuma, porque ele só vai executar ação se a lista existir, ou seja, se a lista existir, ele vai executar essa ação como sendo verdadeira. Como a lista é nula, ele não pergunta nada, tá ok? Porque não tem o porquê ele perguntar se eu quero zerar a lista se ela já está zerada, tá ok? Então, é ir para isso daqui. Quando a gente rodar ele por uma segunda vez, aí ele vai perceber que a lista não é nula e vai perguntar se eu quero continuar preenchendo a lista ou não, tá? Por enquanto, ele não vai executar nada, ele vai pular direto para a próxima parte aqui. Se a minha lista for igual a new, eu quero que ele inicie, ou seja, a lista é nula, ou seja, não tem item nenhum nela. Então, o que eu quero que ele faça que o meu número inicial de item seja o número 1, tá? Então, se a lista for new, item vai ser 1. Se a lista não for new, ou seja, se a lista não for nula, ele vai pegar o número de objetos da lista e acrescentar mais 1. Então, se tiver 5 objetos na lista, ele vai pegar 5 mais 1, o meu próximo item vai ser o 6, tá ok? Então, se for new, item 1. Se não for, o comprimento da minha lista mais um número, tá ok? Aqui ele vai pegar e vai declarar item igual a 1. Tá new, mas quando eu jogar para mais um item, ele vai vir aqui, ó, set que item igual a 1, item igual a 1. Agora, pessoal, o que ele fez? Eu criei uma variável de repetição igual a 0, rep 0. E enquanto for rep igual a 0, ele vai rodar tudo isso daqui, ó, que tá aqui, que ele pintou de azul, tá? Rep é igual a 0? É, porque eu já defini ela logo de cara, mas eu vou adicionar aqui a what. É 0. Então, tudo isso daqui vai se repetir, enquanto rep for igual a 0. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal, primeiro é definindo uma variável de descrição igual a aspas duplas. Aspas duplas sem espaço no meio quer dizer string vazia, tá? Então, é um texto sem nenhum caractere. Então, eu defini como sendo vazia e falei para ele repetir enquanto a descrição for igual a vazia. Então, se o usuário chegar aqui no getString e simplesmente digitar Enter, ele vai perceber que é uma descrição vazia e vai pedir para você continuar ou cancelar o comando. E aí, como a descrição é ainda aspas duplas, ele retorna para isso daqui e pede uma nova descrição. Então, ele fica em looping, repetindo quantas vezes for necessário, enquanto a descrição for aspas duplas. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos digitar uma descrição. Vamos colocar aqui tubo de PVC de 2 polegadas. Não, de 100 milímetros. 100 milímetros, tá? Apertei Enter. Eu pude pressionar espaço porque eu coloquei o argumento T, que me permite digitar espaços em brancos em uma string, tá? Ele vai verificar que descrição não é mais nula. Descrição agora tem um valor.
Então, ele não vai mostrar essa mensagem aqui. Pulou. Como descrição não é mais nula, ele não repetiu nenhuma vez e veio para o próximo item, onde ele vai verificar se a quantidade é igual a nil. Tá? Eu setei logo de cara aqui que a minha quantidade é igual a nil. Então, se a minha quantidade é igual a nil, o meu comando vai continuar repetindo enquanto for necessário. Tá? Então, tá aqui, minha quantidade é igual a nil, estou setando a minha variável igual a nil, ele vai repetir isso daqui pelo menos uma vez. Eu vou digitar um número inteiro, e se esse número inteiro, se eu pressionar Enter e o meu número inteiro continuar sendo nulo, ele vai pedir para que eu digite um número. Se não, ele encerra. E se eu digitar Enter, ele volta para cá e continua pedindo a quantidade. Então, eu tenho certeza que quando eu chegar no meu mais à frente, eu vou ter a descrição, eu vou ter a quantidade. E se eu não tenho isso, é porque o cara cancelou o comando, e aí eu não tenho erro no meu programa lá na frente. Tá? Então, vou digitar uma quantidade aqui, vou digitar 10. O meu programa não vai executar isso daqui, porque a nossa quantidade já não é igual a nil, ela passou a ter o número 10. Tá ok? Vamos lá. A observação é diferente. No caso da observação, eu posso não ter observação nenhuma, e se eu não tenho observação nenhuma, eu posso permitir que a pessoa pressione Enter. Então, apenas static observação, eu posso digitar ou não. Tá? Vamos lá, vamos digitar aqui observação, tubo de PVC com ponta e bolsa. Tá? Eu trabalho na área de saneamento básico, então para mim é muito normal, mas vocês podem digitar aí o que vocês quiserem, tá bom? Pronto, agora a gente chegou aqui numa parte importante do curso, tá? A gente já teve aula de criação de lista no curso, tá? Mas se vocês não praticaram, vai dar agora um pouco de cheque na cabeça, entendeu? Vai ficar um pouco confuso, mas com calma aí a gente descobre o que acontece, tá ok? Eu vou usar a função append, que adiciona um valor em lista dentro de uma lista. Eu defini logo no começo aqui que a minha lista é nula, tá? Não é que eu defini. Como não tinha nenhum objeto, a minha lista está como nula. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses itens que eu acabei de criar, o item, descrição, quantidade e observação, e eu transformei em uma lista. Tá? Então, vamos ver o resultado disso daqui, a transformação de tudo isso em uma lista. Olha lá. Vamos abrir aqui um pouquinho, trazer para cá. Eu não vou poder dar muito zoom, porque senão a tela vai ficar muito cheia, tá? Então, tá aqui. Isso daqui é igual ao número 1, tubo de PVC, 10, que é a quantidade, com ponto e bolsa, que é a minha descrição, é uma lista. Se eu mandar simplesmente adicionar isso daqui à lista, ele vai adicionar isso do jeitinho que está aqui. E o próximo objeto o próximo que eu mandar digitar, ele vai também inserir dessa mesma forma. Então, eu preciso agrupar em listas novamente. Então, eu tenho que fazer dessa forma. Tá vendo? É uma lista dentro de uma lista. Tá? Então, eu tenho todo esse conteúdo, ó, é uma lista dentro de uma lista. Agora, quando eu adicionar isso daqui à minha lista, o resultado vai ser exatamente esse. Vamos ver aqui o valor da variável lista. Tá? Por enquanto, lista é nil, está aqui embaixo. Mas quando eu mandar o programa terminar, ele vai fazer o quê? Ó? Ele adicionou dentro de uma lista contendo 1 tubo de PVC, 10 com ponto e bolsa. Vamos rodar de novo e aí essa organização vai ficar mais clara. Agora ele vai pedir para mim se eu quero continuar inserindo objetos nessa lista. Eu vou dizer que sim. Eu posso tanto digitar S de sim, como dar um Enter. Então, se eu der um Enter, ó, eu já defini aqui. Se for igual a S, entendeu? Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o número do item mais 1 e a minha repetição vai ser igual a 0 para ele continuar repetindo. Se não, ele vai transformar a variável rep em 1 e aí vai sair do looping. Vamos ver? Vamos aqui. Rep igual a 1. Então, nosso programa tem um erro. Tá? Qual é o erro que ele tem? Vamos vir aqui. Se continuar for igual a S, ele faz item mais 1 e rep igual a 0. Só que ele também tem que fazer isso se continuar for igual a nil.
ou seja, quando o usuário pressiona Enter. Então eu vou colocar aqui, ou ele é continuar igual a S, ou ele é continuar igual a nil. Ou seja, nada foi digitado. Perfeito? Então vamos rodar de novo. Agora a minha lista já tem um valor. E ele vai perguntar se eu quero zerar ela ou se eu quero continuar a colocar elementos dentro da minha lista. Então vamos lá. Lista. Voltou aqui para o comecinho. Tá? Set que lista é igual a nil? Ó, estamos vendo aqui que não é. Então, ele vai vir para cá. Vai aceitar sim ou não. Se eu colocar S de sim, pessoal, ele não precisa fazer nada. A minha lista continua sendo aquilo que ela é. Se eu falar que eu não quero continuar, aí ele vai pegar o quê? Se a opção for igual a não, ele zera a lista. Tá? Então, se for sim, não faça nada, deixa como tá. Ou seja, não tem nem opção aqui para o sim. Mas se for não, se a opção for igual a não, ele zera a minha lista. Eu quero que seja sim. Deseja continuar? Eu vou dar um Enter, é sim. Ele só vai executar isso aqui se a opção for igual a N, a opção é igual a nil, não faz nada, quer dizer que eu quero continuar. Aí ele vai verificar agora, a lista é igual a nil? Não é. Então ele vai pegar o quê? O item mais o comprimento da lista mais 1. O comprimento da lista vai ser 1. Eu tenho um elemento dentro da minha lista que é uma outra lista, tá? Não tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Eu tenho uma lista dentro da minha lista principal. Então, o que eu fiz aqui agora, ó, o comprimento da minha lista é igual a 1. Mas o comprimento da minha lista mais 1 vai ser 2. Então, o próximo item que eu vou fazer será 2. Então, ele vai alterar aqui para 2. O meu próximo item é o 2. Vai continuar repetindo agora enquanto o rep for igual a 0. E aí eu vou entrar com a minha descrição. Se eu pressionar Enter e não escrever nada, a descrição continua sendo aspas duplas. E ele vai dar a mensagem dizendo que eu tenho que cancelar ou continuar e retorna para eu digitar o material. Então vamos colocar aqui, a gente colocou um tubo, vamos colocar uma curva de 90 graus. Não aceita, Alt 67, tudo bem, 90, uma curva de 90. Tá? Então vai nessa, continua aqui, quantidade, vou digitar 15. A observação, eu não quero observação, vou dar um Enter, tá? E agora, olha só, como vai ficar a minha lista aqui, ó. Ele vai adicionar esse novo item aqui, que é o número 2, curva de 90 a 15, a essa lista aqui, mas antes ele vai transformar em uma outra lista para ficar organizado. Então, vamos lá. Ah lá, olha o que eu tenho agora. Eu tenho uma lista e tenho outra lista. Então, cada material meu, cada propriedade de material meu está organizada em uma lista. Tá? Por isso que eu usei 2 lists aqui. Tentem depois, vocês vão ter esse programa aqui, remove um espaço aqui do final, tira um list, do final não, daqui. Tira um list e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ficar horrível, tá? Vamos continuar aqui então. Aí ele vai perguntar para mim agora, deseja continuar? Se eu pressionar Enter, lembra que a gente fez uma correção, ele vai entender como sim, vai somar item mais 1, ou seja, o meu próximo item é o 3, e vai continuar. Perfeito? Legal. Vamos inserir mais um material aqui. Vamos colocar agora uma curva de 45 graus. Tá? Quantidade dessa curva, 58. Sem observação. E aí ele colocou mais um elemento na minha lista. E agora eu vou dizer para ele que eu não quero mais. Não. Rep é igual a 1 agora, já que eu não quero. Se rep é igual a 1, ele não repete mais isso. Acabou o meu comando. Tá ok? Então, essa parte do programa está funcionando perfeitamente. Tá? Vamos tirar os breakpoints. É só clicar no menu Debug. Clear all breakpoints. Sim. Tá? Agora vamos pensar um pouco. Vou tirar aqui o art, depois a gente coloca novamente. O usuário sentou, começou a digitar a sua lista. Ótimo. Ele acabou, não quer mais.
Perfeito. O que ele vai fazer depois disso? Ele vai criar uma tabela. Então, a gente precisa criar agora uma função para criar a minha tabela. Tá ok? Sérgio, a lista não deveria ser criada aqui no fim, depois que a pessoa digitou tudo que ela quer? Não, ela digitou, papapá, entrou, saiu N vezes e entrou com todos os dados que ela queria da lista. Então, depois, quando tudo tiver digitado, ela vai dar um comando tabela, e aí vai criar o cabeçalho que a gente já criou a função e a tabela, tá ok? O nosso programa ainda não está pronto. A gente vai ver ele funcionar perfeitamente, mas ele ainda não vai estar totalmente pronto. A gente ainda vai colocar a cereja do bolo ainda nesse programa, tá ok? Então vamos lá. Vamos criar aqui agora, pessoal, uma função tabela. Tabela não vai ser uma função, tabela vai ser um comando, tá? Qual a primeira coisa que o tabela tem que fazer? Pessoal, ele tem que pedir um ponto inicial. Que ponto inicial? Aquele do cabeçalho, que nós vamos chamar de PT1, tá? Só que eu não vou chamar ele de PT1 para não dar nenhum problema, eu vou chamar ele de PTI, que é ponto inicial. Set que PTI é new. Enquanto for igual PT1 a new, set que PT1 não, PTI. PTI getPoint indique o ponto inicial para a inserção da tabela. Se for igual PTI a new, prompt, nenhum ponto foi indicado. Ponto. Tente novamente. Tá? Então, mesma coisa. Ponto inicial é nulo. Enquanto o ponto inicial for nulo, ele vai rodar isso daqui. Se o usuário não clicar em ponto nenhum, ele vai verificar aqui se o ponto é new. Se o ponto é new, indica essa mensagem. Se o ponto não for new, sai do while e guarda o valor em PT1. Tá. E agora? Sérgio, eu já tenho ponto inicial. O que eu posso fazer? Eu vou chamar a minha função do cabeçalho e vou indicar o argumento PTI. Tá? Então, vamos lá. Nós criamos uma função chamada cabeçalho. Cabeçalho PTI. Então, o valor da variável PTI será transportado para a variável PT1 e aí ele vai criar o meu cabeçalho. Tá ok? Cabeçalho PTI. Pronto. Vamos ver se está funcionando? Então, vamos fechar o programa aqui. Tools, Load Text in Editor, minimiza. Eu tenho uma lista com 3 elementos. Então, vamos dar aqui o comando tabela. Cliquei no ponto, ele só vai fazer o cabeçalho. Fez o cabeçalho. Tá? Então, tá funcionando. Agora, eu preciso fazer isso para cada elemento que existe na minha lista. Tá ok? Perfeito. Ótimo. Agora, pessoal, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia usar o comando forEach para pegar cada elemento da lista. Perfeito? Pegar os valores dessa lista, guardar de novo nas minhas variáveis e depois criar cada uma das linhas. Só que vai ficar muito grande o meu programa, então eu vou criar mais uma função. Eu não tenho uma função para o cabeçalho, então eu vou criar mais uma função e vou chamar ela de linha. Tá? Como ela é exatamente igual ao cabeçalho, com a diferença de que, em vez de escrever item, descrição, quantidade e observação, ele vai escrever os valores das variáveis, dos valores que eu vou retirar da lista, eu vou simplesmente copiar o meu cabeçalho.
Vou criar aqui embaixo para manter uma certa organização no meu programa. E eu vou chamar ele, em vez de cabeçalho, eu vou chamar ele de linha. Tá ok? Linha. Ótimo. Só que agora eu não quero que ele escreva item, eu não quero que ele escreva esse texto, e sim os valores de variável. Então eu vou chamar o meu item de item, a minha descrição de variável descrição, a minha quantidade com a variável quantidade e a minha observação com a variável observação. Tá? Perfeito. Só que vamos pensar um pouco. Quando eu fiz o cabeçalho, o meu ponto inicial era esse cara aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Se não me falha a memória. Tá? Então, pessoal, quando eu fizer da próxima vez, o meu ponto 1, ele tem que ser aqui em cima. Então, o meu ponto 1, quando eu terminar de fazer o cabeçalho, ele tem que ser o ponto 4. Tá ok? Então, quando eu terminar de fazer o cabeçalho acabou, eu vou falar para ele, ó, agora o meu PTI, pessoal, porque o valor de PTI é que será passado para PT1. O meu set que PTI é igual a PT4, tá? E agora eu posso chamar a minha função chamada linha e falar para ela que o ponto que ela vai iniciar é PTI. Tá ok? Só que com algumas diferenças. Quando eu fiz o cabeçalho, ele fazia uma linha de PT1 a PT2, que é essa linha aqui de baixo, PT1 a PT2. Eu não preciso mais dessa linha, senão ele vai ficar sobreposto a essa daqui. Então, eu não tenho linha de PT1 a PT2, tá? Eu tenho só de PT2 a PT3. Então, esse PT1 aqui, da minha linha, cai fora, tá? Então, ele vai começar apenas do PT2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. Tá? Do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 1. Perfeito? Ótimo. Agora eu tenho o quê? Item, descrição, quantidade e observação. Da onde que eu vou tirar essas variáveis? Ótimo. Vamos lá. Vamos pensar um pouco agora. Eu preciso rodar a minha linha. Mas eu preciso rodar a minha linha para cada elemento contido dentro da minha lista. Eu posso usar o repeat, a gente já fez isso, mas o ideal é usar o for each. Então vamos lá. For each. Eu vou chamar cada elemento da minha lista, eu vou dar um nome de elemento. Elemento. Pronto. Dentro da minha lista. Ótimo. Agora, toda vez, deixa eu colocar aqui o what novamente. View what. Se a gente pegar e der 2 cliques aqui na minha lista, ó, vou dar 2 cliques dela, tá? Aqui, ó. Ele me mostra cada elemento da minha lista. Então, a variável elemento, a cada novo fluxo, a cada novo retorno, ele primeiro vai valer essa daqui, depois vai valer essa e depois vai valer esse valor aqui. Cada um desses valores é uma lista. Então, eu tenho elemento 0, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Elemento 0 sendo o item, elemento 1 sendo a descrição, elemento 2 sendo a quantidade e elemento 3 sendo a observação. Então, se eu já tenho o elemento, agora é só extrair os valores da lista. Set item é o nth0 do meu elemento. Set descrição é o nth1 do elemento. Set quantidade é o nth2 do elemento. E set observação
é o NTH3 do meu elemento. Prontinho. Olha só que legal. Vamos encerrar o for each. Então, vamos lá. Acabou de fazer o cabeçalho. Ele vai pegar e vai falar que o meu PTI é igual ao PT4 e o PT4 agora é esse cara aqui. Ótimo. Perfeito. Aí, ele vai iniciar for each elemento de lista. O elemento vale, por exemplo, esse primeiro item aqui. Ele vai vir aqui e vai começar a pegar o item, a descrição, a quantidade de observação e vai rodar esse cara aqui. Na próxima volta, o meu PTI, pessoal, ele vai continuar aqui. Mesmo ele tendo feito uma coisa aqui em cima, ele vai continuar aqui embaixo. Por quê? Eu só pedi para ele virar PT4 aqui em cima. Tá? Eu não quero isso. Eu também preciso que quando terminar a minha linha, o meu PTI fique valendo PT4. Tá? Perfeito. Então vamos lá. Ele iniciou para fazer a primeira linha, fez. Mudou PTI para PT4, fez. E assim vai indo até encerrar. Perfeito? Isso aqui, pessoal, ainda tem uma falha. Vou mostrar para vocês qual é essa falha. Quando ele começar a fazer isso daqui, o primeiro item da minha lista é esse cara aqui. Então a minha lista vai ficar de cabeça para baixo. Ele vai fazer primeiro 3, depois o 2, depois o 1. E eu não quero, quero que ele faça primeiro o 1, o 2 e o 3. Então, antes de criar as linhas, eu preciso fazer o quê? Inverter a minha lista. Então, setGlista é o reverse da própria lista. Vamos rodar só esse pedacinho aqui para ver o que acontece? Para rodar só isso daqui, Tools, Load Selection. Ah lá, inverteu a minha lista. 1, 2 e 3. Se eu olhar aqui também, 1, 2 e 3. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Rodar isso daqui e vai acabar a minha lista. E eu vou fazer o quê após isso? Eu vou dar um print. Tá? Perfeito. Então, eu tenho aqui o meu comandinho de tabela que vai rodar uma funçãozinha linha que nós criamos aqui, que é muito parecida com o cabeçalho. A gente já extraiu aqui, tá? Vamos rodar tudo de uma vez. Em seguida, rodamos aí passo a passo. Tools, Load Selection, Tools, Load Testing Editor. Pronto, fecha, minimiza. Vamos apagar. Se tudo deu certo, nós vamos dar o comando lista. Lista não, desculpa. Lista a gente não quer mais inserir item nenhum na lista. A gente quer o comando tabela. Cliquei num ponto. Ah lá. Criou a minha lista. Não coube. Mas a gente vai ajustar isso aí com o tamanho de letra aí, tá? A gente pode também pegar, colocar quantos caracteres vai caber. Se o usuário digitar mais caracteres do que aquilo, ele continua repetindo. Tá? Se a gente tiver tempo aí, a gente faz também, tá ok? Mas ele executou. Acabamos o nosso programa? Não. Por quê? Porque nós somos programadores e a gente tem que entregar o trabalho o mais perto do correto possível para o usuário. Isso daqui está tudo no layer 0. Está tudo mal feito, tudo. A gente só montou o esqueleto do programa e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um programa funcional antes de sair embelezando ele, tá? Vamos rodar aqui, pessoal, antes de a gente fazer esse embelezamento, vamos rodar passo a passo isso daqui para a gente ver como que funciona. Então ele vem aqui, ó. Vamos colocar uns breakpoints, tá? E aí a gente tem aqui o linha, que não tem necessidade de a gente fazer passo a passo. Tá? A única coisa que a gente tem que perceber é que quando ele acabar, o nosso ponto 4, que é esse aqui, o PTI vai valer o ponto 4. Rodou, o PTI vai valer o ponto 4. Então, sempre esse aqui vai ser meu ponto inicial. Tá? Vamos lá. Tools, Load Testing Editor. Vamos dar o comando tabela. PTI é igual a nulo. Então, se PT é igual a nulo, repete.
Pede para eu clicar num ponto inicial. Cliquei. PTI é igual a nulo? Não, então não mostra essa mensagem. Agora ele vai fazer o cabeçalho em PTI, que é o ponto que eu acabei de clicar. O valor de PTI será passado para a variável PT1 e aí ele faz tudo o que tem que fazer. Então vamos lá. Fez o cabeçalho. Agora eu fiz o quê? Que o meu PTI, que era aqui, ó, não dá, no mouse não vai aparecer, mas era ali no canto inferior esquerdo do item, tá? Ele vai passar agora para o canto superior esquerdo do item, tá ok? Então, set que PTI vai ser PT4. Vou inverter a minha lista, podem perceber aqui que minha lista está com a ordem inversa, eu vou inverter para ela ficar correta. Inverteu. E agora, a variável elemento, ela vai ter o quê? Deixa eu zerar isso daqui. Vou pegar só o valor de lista e o valor de elemento. Elemento, por enquanto, é new, porque eu não passei para a próxima linha. Quando eu passar, ele vai pegar esse primeiro valor aqui e ele vai ter esse valor. O primeiro valor da minha lista. O primeiro valor da minha lista é uma outra lista. Então, a variável elemento é uma lista contendo 4 itens. Tá? E vou pegar o elemento 0 da minha variável elemento e assim sucessivamente. Vou guardar em item, descrição, quantidade e observação. Item, descrição, quantidade e observação. Tá ok? Vamos lá. Ah lá. Item igual a 1, quantidade e observação. Ah, Sérgio, já está com o valor aqui. Tá, porque era o valor que já estava rodado, né? A gente não zerou as variáveis, elas já estavam com valor. Se os valores fossem diferentes, ele teria alterado aqui agora. Então, eu tenho item, descrição, quantidade e observação. No próximo fluxo, nós vamos ver isso daqui alterar. Vai construir a minha linha usando a variável PTI, que agora pulou para cima da onde era o PT4. Fez. Terminou? Terminou. A PTI agora vale o quê? Vale PT4 de novo. Ele jogou, tem que ir para cima. Ele não está mais lá embaixo, ele tem que ir para cima. Foi para cima. Ah lá. A minha variável elemento agora vale o segundo elemento da lista, que é uma lista contendo 4 itens. O meu item vai alterar para 2, a minha descrição vai alterar para curva, a minha quantidade vai alterar para 15, minha observação não é nada. Tá? Cria a lista. Lista não, a linha. PTI agora está ali embaixo, ele vai fazer PTI ir para cima, onde era PT4. E, novamente, a minha variável elemento virou o meu terceiro e último item da lista. Tá? Encerrando o comando. Tá ok? Sérgio, por que aqui fez de um jeito e aqui fez de outro? Porque a gente não tinha ainda a lista invertida. Tá? Agora a gente já tem a lista invertida. Aqui fez 3, 2, 1. Aqui fez correto. 1, 2, 3. Tá ok? Perfeito. Ótimo. Agora falta o que, Sérgio? Perfumaria. Mas a perfumaria do bem. Ela vai só ajudar o nosso programa. Tá? Perfeito. Quando eu começar a fazer o meu programa, eu quero que o meu cabeçalho tenha o layer cabeçalho. Acabou. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes do cabeçalho, não é a maneira correta de fazer, mas a gente ainda não conhece todos os recursos do Autolisp, temos que fazer dessa forma. O correto era verificar se o layer existe. Se o layer existe, cria. Se o layer não existe, não cria. Se o layer existe, põe ele como corrente. Se não existe, cria e põe ele como corrente. A gente não sabe fazer isso ainda. Então, command layer new cabeçalho. Eu não gosto de usar acento nem cedilha em nome de layer. Vocês, quando estiverem programando, vão perceber que isso às vezes causa alguns empecilhos. Tá? Cor, vamos deixar com a cor 5. Tá? Cor 5.
Cor 5, qual ler? O cabeçalho. Vou dar um Enter aqui. Pronto, criei o ler cabeçalho. Agora, eu preciso fazer o quê? Criei o ler, preciso colocar ele como sendo o ler corrente. Set var, lembra? Definir variável de sistema. A variável clear, que controla o ler corrente do desenho. O novo ler corrente vai ser o cabeçalho. Tá? Definir um ler corrente que não existe, errou. Dá erro e às vezes é até meio complicado de se achar onde está dando esse erro. Tá? Então, criei o ler, passei ele como sendo o meu ler corrente. Ele vai construir o cabeçalho agora o quê? Nesse layer. Tá ok? Cabeçalho. Só que é o seguinte, ele vai começar a construir, só que eu quero que as linhas fiquem azuis e os textos não. Os textos eu quero que fiquem na cor amarela. Então, depois de cada um dos textos, eu tenho que fazer o quê? Command chprop last, que é o último objeto criado, Enter, cor 2. Enter. Tá? Então, criou esse texto, ele pega o último objeto criado e passa para a cor 2. Criou esse texto de descrição, passa para a cor 2. Criou quantidade, passa para a cor 2. Criou observação, passa para a cor 2. Perfeito? Então, agora eu tenho o cabeçalho inteiro, as linhas em azul no ler cabeçalho, os textos em amarelo no ler cabeçalho. Tá ok? Qual foi a primeira coisa que nós fizemos agora? Nós mudamos o ler corrente. Se nós mudamos o ler corrente, foi a primeira variável de sistema que a gente alterou. Se a gente alterou as variáveis de sistema, então a gente precisa guardar elas no início e restaurar elas no final. Ótimo. Por que eu não fiz isso antes? Eu não sabia quais as variáveis que eu ia alterar. Tá ok? Então, se eu não sabia, não tem por que eu ficar criando uma função para restaurar 1 milhão de variáveis de sistema. Aí, às vezes, nem contemplar aquela que eu realmente alterei. Então, eu vou criar uma função aqui. Guardar var, tá? De variáveis. Então, eu vou guardar static. Layer, não, vou colocar static layer. É o getVar, que pega o valor de uma variável do sistema. É o getVar na variável clear, ou seja, ele vai guardar o ler corrente na variável layer. Pronto. É a primeira que eu mudei. É a única que eu vou guardar por enquanto. E eu vou criar uma função também para restaurar. Então, é defun restaura var setVar clear vai ser o que estava na variável layer que eu guardei ali. Tá? Então, tem uma para guardar e tem uma para restaurar. Perfeito. Aonde que eu vou guardar? Ó, aqui, por acaso, eu mexo em alguma? Na lista? Não mexo em nenhuma. Então, eu só vou guardar aqui no tabela, que é onde eu faço o uso da minha... que eu altero a minha variável de sistema. Então, guarda var. Tá? Então, ele vai guardar as variáveis aqui. Guardar var, não guarda. Guardar var. Então, aqui no início, ele vai guardar os valores das variáveis. E aqui no final, ele precisa restaurar. Então, é restaura variáveis. Tá ok? Um é guardar, o outro é restaura. Perfeito? Ótimo. Guardei as variáveis, estou restaurando. Vamos testar e ver se o meu cabeçalho está saindo do jeito que eu quero. Tools, Load Testing Editor. Lembrando que o meu ler corrente é o 0. Quando eu acabar, eu quero que continue sendo 0. Vamos dar aqui o comando lista. Lista não. Tabela. Cliquei num ponto. Texto cabeçalho. Tá? Cabeçalho. Aqui saiu no ler cabeçalho também? Saiu. Saiu por quê?
Saiu porque a gente colocou o ler cabeçalho como corrente e tudo que foi feito dali para frente foi sendo feito no cabeçalho. A gente vai definir agora um layer para fazer a tabela, que vamos chamar de tabela, tá? Mas ó, ele voltou para o layer 0, tá ok? Então, guardou e restaurou sem problema nenhum. Ótimo. Vamos vir aqui agora na minha linha. E quando for fazer a minha linha, eu quero criar o ler tabela. Ah, vamos criar o ler tabela aqui? Não. Por quê? Senão cada passagem do looping aqui, ele vai querer criar o comando tabela e vai deixar o meu programa lento. Então, eu vou criar ele aqui em cima. Tabela. E eu quero que a tabela saia na cor 7. Tá ok? Tabela. Pronto, criei. Agora eu vou fazer o quê? Quando encerrar o meu cabeçalho, eu vou pegar, que acabou, não vou mais fazer cabeçalho, eu vou criar a minha tabela. Pronto, agora vai fazendo ler tabela. Tá? Por que você não colocou aqui? Senão a cada looping ele ia vir aqui e colocar setVar clear tabela. Sem necessidade. Mudou aqui, tudo que for feito daqui para baixo vai estar no ler tabela. Perfeito? Vamos verificar. Tools Load Testing Editor. Tabela. Tá? Tabela. Só que eu quero que meus textos saiam da cor, vamos ver, amarelo também. Tá? Fechou aqui. Vamos vir aqui em cima. Copiar isso daqui. E eu quero que a cada texto, o último objeto criado vá para a cor amarela. Tá? Tools, Load Testing Editor. Tabela. Tá lá. Perfeito? Legal. Acabou, Sérgio? Não, não acabou. Por quê? A gente corre o risco ainda, pessoal, do usuário cancelar o comando. Se ele cancelar o comando, por exemplo, quando a gente está fazendo a tabela, dependendo do momento que ele fizer o cancelamento, se for uma tabela muito grande, LDS, no meio da construção, vai ficar no ler tabela, ou pode até ser que fique no ler cabeçalho. Eu não quero isso. Eu quero que quando o usuário encerre o comando, tá ok? Que as variáveis de sistema sejam restauradas. Para isso, a gente vai criar uma função de erro, armazenar o erro antigo e voltar quando o usuário cancelar. Tá ok? Então vamos vir aqui, onde nós guardamos as variáveis, e vamos criar uma nova função de erro. Defun novo erro, com um argumento que vai ser uma mensagem. Tá? Quando o novo erro acontecer, eu quero que ele faça o seguinte. Eu vou chamar a variável antiga do erro de erro padrão. Tá? Acho que fica mais bonito. Então, eu vou fazer o seguinte. Static error vai ser o quê? Erro padrão. Tá? E quando esse erro acontecer, eu quero que ele faça o quê? Restaura as variáveis. Tá ok? Tá? Eu só quero que ele faça isso. Eu não quero mudar comando cancelado pelo usuário. Eu não quero mudar a mensagem de erro. Tá? Melhor ainda, vamos fazer. Tá? Restaurou as variáveis e aí ele vem prompt /n comando cancelado pelo usuário. Perfeito? Aqui, comando cancelado pelo usuário. Ótimo. Eu criei uma função de erro chamada novo erro. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer ela aqui no lista? Não, eu não mudei absolutamente nada aqui no lista. Eu preciso fazer no tabela. Tá? Ele que vai construir a minha tabela.
Se o usuário pressionar ESC aqui, pessoal, eu não fiz mudança nenhuma de variável de sistema nenhum. Não tem por que eu guardar o erro antigo aqui. Então, eu vou guardar aqui. Na hora que eu guardar a minha variável de sistema, eu quero que ele também guarde aqui, ó. Eu quero que ele também guarde o erro antigo. Então, static erro padrão é o quê? O erro do padrão do AutoCAD. Tá ok? Então, ótimo. Ele guardou o erro padrão do AutoCAD. Então, meu comando iniciou. A primeira coisa que ele fez foi guardar o erro padrão. E agora eu quero definir para ele qual que é o novo erro. O novo erro é static error. Tá ok? Static error é a função novo erro. Tá? Vamos ver se foi assim mesmo que eu chamei ela. Novo erro. Iniciou, guardou as variáveis de sistema, definiu o novo erro e aí continua. A partir de agora que ele definiu o novo erro, se eu cancelar o comando, ele vai fazer o quê? Vai executar essa função. Executando essa função, ele restaura o erro antigo, restaura as variáveis antigas e mostra essa mensagem. Vamos ver se funcionou. Tools, Load Testing Editor. Vamos ver aqui, vamos mudar. Vamos criar uma lista maior, tá? Porque assim, na verdade, eu não sei se eu vou conseguir cancelar, tá? Mas então, só para provar que esse comando funciona, eu vou criar o meu ler cabeçalho, só para provar, tá? Eu vou tirar ele dessa posição e vou criar ele logo aqui, ó, antes de clicar no ponto, a gente já vai criar o ler cabeçalho, tá? Porque aí o que acontece? Ele vai vir aqui, vai criar o cabeçalho por como corrente. E na hora que eu for clicar no ponto, se eu cancelar, ele tem que tirar o ler cabeçalho e voltar para o zero, que é o ler corrente. Tá ok? Tools, Load Testing Editor. Vamos lá dar o comando lista. Se eu cancelar, cancelei. Ele vai vir para isso daqui, é normal, tá? Mas volta para o ler zero. Tá? E é isso que eu quero. Vamos fazer isso aqui passo a passo, para ver se não tem nenhuma bobeirinha. Aqui ele guarda as variáveis. Quando um erro acontecer, ele tem que vir para cá. Aqui ele guarda, aqui ele restaura. Tools, Load Testing Editor, fecha, minimiza. Vamos lá, tabela. Vamos colocar mais uns pontinhos aqui, pronto. Guardou as variáveis, layer. Guardou a variável erro padrão. Se a gente for olhar aqui, ó, por curiosidade, erro padrão agora é o erro, tá? Continuou, criou o ler cabeçalho, colocou o cabeçalho como corrente, tá? Perfeito. Se eu pegar agora, pessoal, e cancelar, a aula já está com mais de 48 minutos. Eita, nós. Vamos lá. Se eu cancelar agora o meu comando, tá? Cancelar, ele tem que fazer o quê? Ó? Cancelei. Ele tem que vir para a função erro novo, definir o erro como sendo o erro padrão, restaurar as variáveis de sistema e emitir essa mensagem aqui, tá? Por que ele não pulou daqui para cá? Porque ele tem que rodar o restaura variáveis. Ele restaurou a variável e depois ele dá o comando, tá? Lá, comando cancelado pelo usuário. Por que apareceu isso daqui? Porque eu estou no Visual Lisp. Se eu rodar tudo isso daqui com o Visual Lisp fechado, vou mostrar para vocês. Clear all breakpoints. Fechei o Visual Lisp. Tabela. Olha lá.
Cabeçalho é o ler corrente agora. Se eu der ESC, volta para o 0. Comando cancelado pelo usuário. Perfeito? Vamos voltar para cá de novo. Tá? Tem mais uma coisa que a gente precisa arrumar nisso daqui. O que é? Lembra que eu falei? Quando a gente trabalha com construção dentro do Visual Lisp, o osmod, a variável osmod, o osnap, ele tem que estar zerado. Porque se tiver com endpoint ligado, midpoint, pode ser que não funcione. Vamos vir aqui, vamos descrever o osnap. Vamos ativar esses camaradas aqui. Tá? Então, eles estão todos ligados. Perfeito? Se eu vir aqui agora e usar o meu comando tabela, ele dá uma desgraçaiada total. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso vir aqui na minha tabela, depois que eu guardei as variáveis de sistema, eu tenho que zerar setVar osmod, que é o osnap mode, para 0. Ou seja, eu não vou ter mais nada ligado. Se eu alterei uma variável de sistema, eu preciso guardar ela aqui, static, osnap. Osnap não, osnap é comando, tá? A gente vai aprender mais à frente. Comando do AutoLisp, do AutoCAD e do AutoLisp. Então, comando osmode, os, tá bom, osmode, tá? É getVar de osmode. E depois tem que restaurar. SetVar osmode é o valor de OS. Tá? Então lembra que eu liguei tudo? Então, como padrão, tá tudo ligado. Tools, load texto editor, vou fechar aqui para não dar aquele erro e eu ter que depurar. Tabela, ó. Tá tudo ligado, tá? Tabela, cliquei, fez tudo bonitinho. O osnap tudo ligado. Voltou para o 0, tudo bonitinho. Tabela. Cliquei num ponto qualquer. Melhor ainda, não vou clicar não. Vou cancelar. Eu cancelei. O osnap voltou para o que era antes. Tá? Agora sim o nosso programa tá legalzinho. Tá funcionando. A gente usou o while, usou o for each. Tá ok? Vou fazer mais um exercício mais simplesinho na próxima aula com repeat, tá bom? Mas lógico que esse comando aqui dá para melhorar muito ele, tá ok? A gente poderia deixar essa tabela muito mais legal, a gente poderia criar um estilo de fonte para ela, a gente poderia criar um fundo para essa tabela, nós poderíamos criar uns esqueminhas de proteção para que não ocorra isso daqui, ó. Quantos caracteres suporta isso daqui? Comporta uns 15. Então a gente poderia o quê? Vir aqui, ó, na descrição e criar um outro looping enquanto o comprimento do texto for maior do que 15. Mas a gente não aprendeu ainda, tá bom? Eu até prometi que se desse tempo a gente ia fazer, mas eu acabei de lembrar que a gente não aprendeu ainda a manipular, tá? Tinha uma coisa aqui que estava me incomodando. Deixa eu ver se eu acho. Era aqui que está minúsculo. Pronto. É maiúsculo. Tá? Então, pessoal, o nosso programinha funcionou do começo ao fim. A gente fez ele da melhor maneira possível, utilizando aquilo que a gente aprendeu. Tá? Eu garanto para vocês que a gente vai aprender muito mais coisa, que vai nos dar um poder absurdo sobre o AutoCAD e os nossos comandos vão ficar muito mais elaborados e muito mais funcionais. Tá ok? A próxima aula vai ser uma aula rápida, vou fazer um exemplo com repeat, tá? A não ser que vocês postem aí que não querem, tá? Porque eu vou postar essas duas aulas para vocês já terem alguma coisa para ir fazendo. E aí eu vou fazer a aula do repeat.
Ah, Sérgio, eu não quero, não acho legal, já deu para entender, parte para a próxima. Posta aqui no comentário, o pessoal elogia bastante o curso, mas a opinião de vocês também é muito importante para mim, tá? Então vamos postar aqui, professor, não precisa do repeat, não, eu acho que precisa, eu dou uma mensurada e verifico se eu faço ou não. Perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, a aula ficou um pouco grande. Até a próxima aula.